Então, primeiro critério para a gente avaliar aqui em relação aos parâmetros numéricos, tá? A gente pode comparar os valores de mediana, eu vou até pintar aqui de outra cor. Tem um besouro aqui, espero que ele não bata em mim. E os valores de média. Então, comparando aqui valores de média e mediana. Quando os nossos dados tendem a uma distribuição normal, esses valores de média e mediana, na matemática, né, na estatística, esses valores são iguais. Como na biologia a gente não trabalha com nada igual, né? Na biologia a gente fala semelhante, próximo, mas não é exato. Então, quando esses valores de média e mediana forem próximos, os nossos dados tendem a uma distribuição normal. Quando esses valores de média e mediana forem mais distantes, os nossos dados tendem a uma distribuição não normal. Então, aqui, 892,5 para 901, uma diferença de 10, né, mais ou menos, tá próximo. Aqui, 1.236, aqui 1.107. Então, aqui a gente já tem uma diferença de 130 praticamente, né? A gente está falando de horas, de minutos, no caso, né? De tempo em minutos, então a gente tem uma diferença aqui de 130 minutos, que dá mais de 2 horas, né? Então, aqui esses valores já estão distantes, esses valores estão próximos, aqui 10 minutos de diferença, aqui 130 minutos, arredondando diferença, dá mais de 2 horas, então aqui a gente já tem um pouquinho de diferença entre esses valores, então esses valores já estão um pouco mais distantes. Então, valores de média e mediana próximos, dados tendendo a uma distribuição normal, média e mediana distantes, dados tendendo a uma distribuição normal. Aqui, esses valores tendem a uma distribuição normal, esses daqui já estão um pouco estranhos, tá? Então, a gente vai deixar eles em stand-by. Lembrando, pessoal, não vai ser um único parâmetro que vai nos levar a tomar a decisão se os nossos dados tendem a uma distribuição normal ou não. Vai ser o conjunto de parâmetros, a partir da análise desse conjunto de parâmetros, a gente vai tomar a decisão se os nossos dados tendem ou não a uma distribuição normal. Não vai ser um parâmetro isolado, então vamos avaliar todos os parâmetros para depois a gente conseguir chegar a uma decisão final, tá? Então, valores de média e mediana, ok. Próximo parâmetro a ser avaliado, coeficiente de variação. O que o coeficiente de variação fala aí para a gente? O quão homogêneo ou não estão os nossos dados. Então, o coeficiente de variação abaixo de 30% remete a dados homogêneos, tá? O coeficiente de variação acima de 30% já remete aí a uma alta dispersão dos nossos dados mais heterogêneos. Dados homogêneos tendendo a uma distribuição normal, dados heterogêneos tendendo a uma distribuição não normal. Existe aí um valor previamente estabelecido pelo Comitê Estatístico de Processos, que é um coeficiente de variação até 30%, dados tendendo a uma distribuição normal. Esse coeficiente de variação acima de 30% já remete a alta dispersão. Então, aqui, os dois encontram-se dentro desse limiar, né? Então, dados mais homogêneos. Próximo parâmetro, valores de skewness. O skewness, a tradução dele seria assimetria, ou em alguns softwares vocês podem encontrar também como dispersão, tá? O Prisma traz aqui para a gente um range, que varia de mais 1 a menos 1. Dentro desse range de mais 1 a menos 1, os nossos dados tendem a apresentar uma distribuição normal. Acima de mais 1 ou abaixo de menos 1, os nossos dados tendem a apresentar uma assimetria, beleza? Então, aqui, o nosso valor de skewness está dentro desse range, né, referente ao grupo A. O grupo que tomou só refrigerante está dentro desse range, que varia de mais 1 a menos 1. Já o grupo B, a gente tem um skewness negativo. Então, um skewness menor que menos 1, tendendo a uma assimetria. Então, vou colorir isso aqui de roxinho. Vou deixar isso aqui também para chamar a atenção de outra cor. Deixar a laranjinha aqui. Um outro dado que ficou estranho foi esses valores de média e mediana, né? Também aqui no grupo B. E um próximo parâmetro numérico que a gente pode avaliar para verificar a distribuição dos nossos dados é o valor de kurtose.
O valor de curtose, até certo tempo atrás, até 2014, a curtose estava relacionada apenas ao pico da distribuição dos nossos dados. Então, uma curtose positiva era uma curva que apresentava realmente um pico, uma curtose negativa, a distribuição dos dados formava um platô, então era uma distribuição mais alargada, mais homogênea, e uma curtose igual a zero era referente a uma distribuição normal. Em 2014, foram realizadas uma série de simulações computacionais e foi mostrado que a curtose não estava relacionada com o pico da distribuição. Às vezes a gente ainda vê, né, professor falando, relacionando curtose com o pico da distribuição, e vários livros ainda mostram isso, mas tem um paper que chama realmente o fim da curtose, a morte da curtose, que saiu em 2014, depois se vocês quiserem eu posso mostrar para vocês, que fala que a curtose não está relacionada com o pico da minha distribuição, e sim com uma maior propensão ou não à presença de outliers. Então, quando a gente tem uma curtose positiva, a gente tem uma maior propensão à presença de outliers. Quando a gente tem uma curtose negativa, a gente tem uma menor propensão à presença de outliers. E quando a gente tem uma curtose igual a zero, a gente tem aí uma tendência à distribuição normal.